Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de vocês e para suas famílias representadas. Que Deus realmente possa nos abençoar grandemente, principalmente nos fazendo acreditar, renovar em nosso coração a esperança da breve volta de Jesus. Nada que aconteça nesse mundo vai interferir nos planos de Deus. Os homens não podem interferir na vontade de Deus, nos planejamentos de Deus e naquilo que Deus está o quê? Preparando para a sua igreja, para o seu povo. Anás, não é? Era um dos líderes de Israel. Caifás também, e eles fizeram parte da morte de Jesus Cristo. Toda vez que se perguntou, Jesus o Cristo ou Barrabás, a resposta foi Barrabás. O que isso representa? Que nesse momento o mal vai estar sempre em proeminência. Nós não temos que estar envolvidos em questões A ou questões B. O reino de Cristo será implantado muito em breve. E é esse reino que nos interessa. Nós pertencemos ao reino da glória. Nós não somos desse mundo, como Jesus também disse, eu não sou desse mundo. Que Deus possa realmente nos abençoar. E nós vamos compreender agora a lição de número 6, ou seja, esse estudo das Santas Escrituras, por meio do guia de estudo da lição da Escola Sabatina, que esse trimestre está fabulosa, discutindo vida, morte e eternidade. Nós já podemos estar vivendo a eternidade, vai depender de cada um de nós já estaremos vivendo a eternidade. Eu louvo a Deus porque temos essa esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Então o tema é Ele morreu por nós. É um dos temas mais fabulosos, é o tema central das Santas Escrituras, é a morte de Jesus Cristo, ou seja, o seu sacrifício que realmente trouxe salvação para toda a humanidade. E será o tema que estudaremos durante todo o milênio, que é o plano da redenção. Salvação e redenção em Jesus Cristo. Vamos orar? Bendito Deus e poderoso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e as Tuas santas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, muito obrigada, porque nós temos a certeza, a garantia que o Senhor está conduzindo a história desse mundo para a sua culminância do clímax final, que é a breve volta de Jesus. Muito em breve, esse conflito cósmico que Jesus já venceu na cruz terá o seu fim e nós iremos viver por toda a eternidade com Jesus Cristo. Glória ao Teu nome, ó Altíssimo. Abençoa cada pessoa que vai assistir esse vídeo, cada família, e que muitos deles estejam no céu, alcançados pela essa verdade do estudo das Santas Escrituras. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Ele morreu por nós. Isso reverbera por todo o universo ainda hoje. Muitos tendem a acreditar que a morte de Cristo na cruz foi algo feito abruptamente, algo que foi assim planejado às pressas para trazer uma solução para o nosso planeta. Queridos, o plano da salvação foi escrito, tecido, analisado, planejado antes da fundação do nosso planeta, antes da fundação do mundo. E o verso para memorizar está aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler o verso 14 e o versículo 15 que diz, olha que coisa linda. Ora, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus foi levantado naquela cruz para nos conceder vida eterna, para nos lavar de todos os nossos pecados. Nós não temos nada a temer quando nós o que? Confessamos os nossos pecados, abandonamos os nossos pecados e temos um arrependimento genuíno. O que Deus quer de nós é isso, é um arrependimento genuíno, é que nós possamos realmente nos arrepender dia a dia dos nossos pecados. E aqui, o autor da lição tem um comentário interessante que ele vai dizer: dizem que não se pode evitar a morte nem os impostos. Algo assim que ele trouxe aqui. E isso não é totalmente verdade. As pessoas podem evitar, algumas vezes, pagar seus impostos, mas a morte, não é? Elas podem ser capazes de adiar a morte por alguns pontos, por alguns anos, por alguns momentos, porém, mais cedo ou mais tarde, a morte sempre vem, ela sempre chega. Nós temos que ter essa consciência, queridos, que muitos de nós não passaremos pela morte, porque essa é a promessa de Deus. Eu não sei se serei eu, se será você, sua família ou a minha família, mas o que nós estamos sabendo é que Deus, antes da fundação do mundo, providenciou a morte de Cristo Jesus, o plano da salvação, e Ele sabia quem estaria aqui nesse final, se será eu, se será você. Cristo precisa de um exército de homens que já estão hoje vivendo a eternidade e sendo preparados para ter essa culminância do conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Nós vamos entender, e como nós sabemos, os mortos, tanto os justos quanto os ímpios, eles acabam a princípio no mesmo lugar, ou seja, eles estão no túmulo esperando a ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, obviamente. Como disse Paulo, sem essa esperança, os que adormeceram em Cristo estarão o quê? Perdidos. Será vã a nossa fé, a nossa esperança, se nós tivermos o quê? Se nós não tivermos a confiança na morte de Jesus Cristo. Aqui na parte de domingo nós temos desde a fundação do mundo, ou seja, Deus conhece todas as coisas em sua presciência, em sua onisciência. Deus sabia que Adão pecaria. Deus sabia que aquele par colocado no Éden, eles cairiam pelo poder da serpente, pela persuasão da serpente, pelo engano da serpente. E Deus então o que? Já anteveio o plano da redenção, o plano da salvação. Foi tecido antes da fundação do mundo, naquele concílio celestial, naquela reunião entre Pai, Filho e Espírito Santo, em que Jesus bondosamente, amorosamente levantou a sua mão e se ofereceu para morrer por cada um de nós. Aleluia! Como eu fico feliz de ver o meu Salvador Jesus Cristo depor a sua vida em meu favor, em favor da minha família, em favor de toda a humanidade. Queridos, no processo da salvação, cada um dos membros da divindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, tem uma missão específica, tem uma função específica, tem um papel determinado. O papel de Jesus foi o quê? Derramar o seu sangue precioso. Foi realmente ser aquele que se ofereceu para morrer pela humanidade. O papel do Espírito Santo é o quê? É estar hoje conosco, representando Jesus, é o nosso Consolador, que está o quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Pai é o quê? É o doador de toda essa existência. O Pai vai nos conferir o toque da imortalidade. O Pai realmente vai fazer parte, faz parte desse todo esse contexto do processo salvífico. E nós vamos compreender, queridos, aqui, que esse plano da salvação que foi planejado antes da fundação do mundo, ele está ancorado na onisciência de Deus, na presciência de Deus. Nós sabemos o quê?
que esse planejamento, ou seja, essa fundação do mundo, Jesus estava predestinado a morrer para salvar toda a humanidade. Claro que aqui, quando você vai para Apocalipse, não é que você vê esse texto, nós sabemos que é uma linguagem simbólica. Jesus, não é, colocou aqui, mas quando ele diz desde a fundação do mundo, ele só veio de fato e de direito 4.000 anos depois para morrer, para cumprir essa profecia, essa promessa. 4.000 anos depois da criação do nosso planeta, foi que Jesus veio depor a sua vida. E nós vamos entender justamente isso, que aqui nós vamos perceber que esse desde os tempos eternos, ou seja, isso nos leva à própria manjedoura, quando nós sabemos que Jesus ali 4.000 anos depois ele nasceu aqui, não é, em Belém, e quando os anjos desceram do céu, hoje vos nasceu o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. E ali nós vemos todo o plano da salvação, da redenção, naquele menino de Belém que é Jesus Cristo. E nós vamos imaginar agora a cena que o nascimento de Jesus, ou seja, o local onde Jesus nasceu, aquela manjedoura, aquele curral, ali já existia um tipo coxo de pedra com um buraco ao meio, não é? Ou seja, onde se colocava ali água, alimentos, e aquela pedra foi onde Jesus foi depositado em cima daquela pedra, aquela manjedoura, que foi aquele berço de Jesus, era uma pedra, e isso prefigurava e apontava para onde? Para a mesma pedra onde Jesus foi o quê? Quando ele foi 33 anos depois do quê? Colocado naquela pedra já morto. E nós sabemos que quando os judeus viajavam, eles carregavam com eles alguns tecidos, não é? Algumas tiras de pano, que eram o quê? Eram panos mortais, eram tipo uma mortalha, que era um costume dos judeus, que se eles morressem no caminho da viagem, eles poderiam ser o quê? Envolto nesses tecidos. E nós vamos ver aqui que essas faixas mortuárias, ou esses tecidos, essas vestes mortuárias, que tanto José conduziu para a viagem, não é, a Belém, foi os mesmos panos que envolveram Jesus ali na manjedoura. Olha que coisa interessante, Deus sempre mostra a mesma história. Quando ali José e Maria envolveram Jesus naqueles tecidos mortais, aquelas mortalhas que eles conduziram, aquelas faixas mortuárias, estavam apontando já para realmente ali o ano 31, quando Jesus deporia a sua vida, estaria numa pedra semelhante à pedra aqui da manjedoura. Querido, que história linda! Isso faz encher o nosso coração da esperança de como Deus cuida de cada detalhe do processo da salvação. Infelizmente, hoje o povo não quer mais estudar as Santas Escrituras, tampouco o espírito de profecia. E são cristãos tão rasos de conhecimento, tão rasteiros de conhecimento, tão superficiais em conhecimento. E aqui no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque quando você estuda isso em profundidade, que você vê que o nascimento e a morte estão intimamente relacionados, até pela estrutura dos espaços em que Jesus realmente esteve, tanto quando nasceu, tanto quando morreu, há uma providência e há aqui toda uma história do plano da redenção. Aqui nós vamos ver que no seu nascimento Jesus já estava prefigurando a sua própria morte. E aqui tem o plano de nossa redenção. Não foi um pensamento posterior, formulado, né, depois da queda de Adão. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Claro! Desde a eternidade, o fundamento do trono de Deus é a salvação da humanidade. É o que? É aniquilar o pecado. É o que? Arrancar raiz e ramo, ou seja, Satanás e seus anjos. Satanás sendo a raiz
e os seus anjos, os ramos, terão que ser tipados, terão que ser acabados, exterminados para sempre, para que haja, que possa voltar harmonia novamente ao universo de Deus. Esse plano foi revelado primeiro a Adão e a Eva no Jardim do Éden e foi tipificado em cada sacrifício de sangue ao longo do Antigo Testamento. Cada vez que um judeu levava um cordeiro para sacrificar pelos seus pecados, ele estava aqui apontando para a cruz, para a morte de Jesus na cruz do Calvário. É assim que acontece, queridos. Vejamos como Ellen White explica esses detalhes aqui. Interessante, aqui na parte de domingo, ela vai dizer: quando em resposta à sua oração, a vida de Ezequias, foi prolongada por 15 anos, o rei agradecido rendeu a Deus um tributo de louvor por sua grande misericórdia. Em seu cântico de louvor, olha o que Ezequias disse aqui, olha o que ele vai dizer: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te, nem espero em tua fidelidade os que descem a cova. Por quê, queridos? Olha que coisa interessante. Porque Ezequias diz aqui: os vivos, somente os vivos, esses te louvo como hoje eu te faço. Ezequias temeu a morte, mas ele sabia que a morte é um estado de inconsciência. Não existe trabalho na morte, não existe vida realmente no contexto da morte. A teologia popular representa os justos mortos como estando no céu, admitidos na bem-aventurança e louvada presença, louvando a Deus numa língua imortal. Ezequias, porém, não viu essa perspectiva gloriosa na morte. Está de acordo com suas palavras o testemunho do salmista quando ele diz: na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? É a pergunta do salmista. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Claro que não há ali. A ressurreição de Cristo foi uma amostra da ressurreição final de todos os que nele dormem. Cristo ressuscitou. Sem a ressurreição de Jesus, sem a cruz, sem a morte e a ressurreição, vã seria a nossa esperança. De que adiantaria estarmos aqui se não houvesse realmente a esperança da ressurreição? Cristo ressuscitou para nos garantir a vida eterna. O corpo, o corpo ressurreto do Salvador, sua postura, os acentos do seu falar, tudo era familiar a seus seguidores. De idêntico modo, ressuscitarão os que dormem em Jesus. Amém. Reconhecemos nossos amigos como os discípulos reconheceram Jesus. Nós vamos reconhecer quem é Rosângela, quem é Paulo, quem é João. Nós vamos nos reconhecer, porque a nossa aparência será o quê? Preservada. A única coisa que Deus realmente vai o quê? Nos conceder o toque da imortalidade. E o nosso caráter já estará o quê? Construído. Ninguém vai construir caráter no céu. O nosso caráter vai para o céu do jeito que nós estivermos. Quer sejamos já passados pela morte, vamos ressuscitar do mesmo jeito que estávamos. Como? Em nossa mente, nosso caráter. Agora o nosso corpo será o quê? Transformado num abrir e fechar de olhos. Assim também os ímpios. Quando os ímpios vão ressuscitar depois do milênio, na segunda ressurreição, eles vão ressuscitar com os mesmos projetos iníquos, com as mesmas maldades do seu coração. Vão ressuscitar piores do que o que estavam. Eles têm aqueles projetos malignos que serão instigados por Satanás. E ela continua dizendo: haviam sido feitas profecias claras e específicas sobre a vinda do prometido. Adão tinha recebido a certeza da vinda do seu Redentor. Amém. A sentença proferida contra Satanás foi: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Ou seja,
foi para nossos primeiros pais uma promessa de redenção que seria efetuada por meio de Cristo Jesus. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Claro que isso aqui é uma linguagem metafórica, lá simbólica de Apocalipse, mas Cristo foi morto que no plano, na intenção. Jesus veio para duas coisas. A morte na cruz significa duas coisas. Primeiro, vindicar o caráter de Deus como santo, justo e bom. Satanás acusou Deus no céu de ser tirano, mas Jesus veio vindicar o caráter de seu Pai. Meu Pai é bom, meu Pai é amor, é o que está em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, não é? Deu em morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, queridos, o céu é para quem quer. Aleluia! O céu é para quem quer. Todos os que querem o céu verdadeiramente, crendo em Jesus Cristo, receberão realmente o céu. E aqui nós vemos que Jesus veio primeiro para vindicar o caráter de seu Pai, ou seja, defender o seu Pai. A segunda coisa, o que representa a cruz? A salvação da humanidade, a nossa salvação. Para isso realmente serviu a cruz do Calvário. E nós vamos entender, contudo foi uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu Filho para morrer pela raça culpada. Foi duro para o nosso Pai, nosso Deus maravilhoso, o Deus Pai. Foi duro entregar o seu único Filho. Esse é o mistério da redenção. O amor de Deus por um mundo que não o amou. Quem pode conhecer as profundezas de tal amor que excede todo o entendimento? Quem é que pode entender o amor de Deus se Cristo, quando estava na cruz, morrendo por amor a cada um de nós, amava igualmente a cada um daqueles que ali estavam vituperando a sua vida, aqueles que estavam ali dizendo, salvou os outros, agora não pode salvar-se a si mesmo. Ele os amava, ele olhava para aquele povo com um verdadeiro amor, com profundo amor e interesse em salvar todos aqueles que estavam ali, criticando, zombando, fazendo algazarra da sua morte. Ele os amava como nos ama, como ama a todos igualmente. Oh, que amor glorioso! E nós vamos entender aqui, durante os séculos eternos, mentes imortais, procurando entender o mistério desse amor incompreensível, se maravilharam. E o que? E nós vamos nos maravilhar e vamos adorar para sempre. Deus devia ser revelado em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Cristo veio reconciliar nós ao Pai, nós ao céu, nós ao Deus. É a reconciliação. Esse é o mistério da piedade. É o grande mistério do amor de Deus, que nós vamos conhecendo dia a dia e vamos amando, porque Ele nos amou primeiro. Queridos, o homem havia se tornado tão degradado pelo pecado que ele era impossível por si mesmo andar em harmonia com aquele cuja natureza consiste em pureza e bondade. Mas Cristo, depois de ter redimido o homem da condenação da lei, poderia comunicar força divina para se unir com o esforço humano. Ou seja, Deus, cada dia, Cristo pode enviar para nós poder, para nós vencermos cada dia o mal, vencermos cada dia o pecado. Vejamos aqui na parte de segunda-feira, um prefácio da cruz. O que é um prefácio? Eu mesmo já escrevi alguns prefácios nos livros, não é? Que é quando você fala do todo do livro, quando você leu aquele livro e você fala ali no início, recomendando aquele livro, falando os pontos positivos, relevantes, não é? Daquele livro. Assim também, aqui é um prefácio da cruz, ou seja, o que isso quer dizer? Que o plano da salvação, da redenção é uma progressão. Não acontece assim abruptamente, mas nós estamos sempre vendo esses vislumbres da cruz. E os discípulos tiveram muito esse vislumbre da cruz, esse prefácio da
cruz, essa antevisão da cruz, mas o seu entendimento estava o que? Estava cegado. Eles não conseguiam entender a dimensão do sacrifício de Cristo. Eles estavam focados no reino terreno. Eles pensavam que Jesus tomaria Israel do jugo romano e implantaria o seu reino. E Jesus estava sempre falando: o meu reino não é daqui, o meu reino é da glória. E o discípulo sempre, Jesus explicava e eles não entendiam. E nós vamos entender justamente essa questão aqui, não é? Ou seja, Jesus, quando veio vindicar o caráter de seu pai, ou seja, ele veio provar que Satanás estava errado e que Deus estava sempre certo, esteve sempre certo e sempre estará certo. E que Jesus veio salvar a humanidade. E quando Jesus disse para Pedro, para aquele grupo de discípulos, que ele iria para o Calvário, Pedro fez o quê? Senhor, tu não vais morrer. Pedro, queridos, conversou com Jesus à parte. Diz: Jesus tem compaixão de ti, Jesus, não é? Isso não vai te acontecer nunca. Jesus que arreda Satanás. Para esta hora foi que eu vim. Queridos, Jesus sempre soube o seu ministério, a sua missão e a sua função salvadora. Jesus não ficou rodando em círculo, como hoje muitos querem ficar, com um pé na igreja e um pé no mundo. É assim, rodando em círculo, pensando que Cristo vai fazer um milagre do pirlim-pim-pim para transformar ímpios, pecadores impenitentes em santos. Não, queridos, assim como a obra de Jesus, você percebe uma progressão. A santificação também acontece numa progressão. Dia a dia, a santificação vai ser implantada em nós pelo poder do Espírito Santo. Que o poder do Espírito Santo é o quê? Qual é a missão do Espírito Santo? É nos santificar dia a dia. Ele está aqui no mundo, derramando o seu poder, a sua influência, o seu amor, para que as pessoas possam ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Mas mesmo dentro das igrejas, não é, cristãs, das fileiras de Deus, você vê as pessoas cada vez mais distantes de Deus. E eles querem fazer parte do grupo que vai receber a chuva serôdia. Ah, queridos, que enganam. Os que vão receber a chuva serôdia já estão tão bem preparados, tão bem adiantados nesse preparo, que o Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso Confortador, está dia a dia emanando poder para os que vão receber a chuva serôdia. E muito em breve a chuva serôdia será derramada. E aqui nós vemos o quê? Que nem Pedro, nem os apóstolos entenderam a missão de Cristo. E você compreende a sua missão? Você entende qual é a sua missão? Nós temos que compreender qual é a nossa missão dia a dia. É trabalhar pelo avanço do reino dos céus, pelo avanço da eternidade, para que Jesus possa voltar. E a outra questão que nós vemos aqui, queridos, é que o Filho do Homem está para ser entregue. Jesus dizia para eles: entendam, nas mãos dos homens, não é? E estes o matarão. Quantas vezes Jesus disse isso para os discípulos? Eles ficavam o quê? Sem entender. E muitos hoje também estão sem entendimento, estão sem entender a proximidade da volta de Jesus. Como que nós sabemos disso? Pela maneira dos seus projetos, pela maneira das suas ações, dos seus sonhos ainda nesse mundo. Queridos, não é pecado você sonhar e ter os seus projetos, desde que você coloque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado. Tudo mais que Deus queira acrescentar. Queridos, nós vamos ver aqui o que? Jesus, quando veio para Jerusalém, naquela última semana de Jesus, na semana da Páscoa, queridos, ele ia à frente dos discípulos, eles ficaram lá atrás, os discípulos, e ficavam: o que está acontecendo com Jesus? Jesus está indo numa pressa, ele ia com pressa para cumprir a sua missão, ou seja, ser morto em favor de toda a eternidade, em favor de toda a humanidade, todos aqueles que iam herdar a vida eterna. Jesus estava com pressa, ele tinha foco na sua missão, e a missão de Jesus era salvar o perdido, era conceder graça para que todos os pecados fossem perdoados ao longo dos séculos.
séculos. E ele foi com pressa, ali contrito, em contrição, e os discípulos estavam sem entender absolutamente nada. Jesus foi adiante deles, um pouco de sermonite bem adiante deles, e eles ficaram um pouco atrás, ali se entreolhando, e muitas interrogações estavam na mente dos discípulos. Mas Jesus estava indo o quê? Estava indo alegre, feliz, sabendo que a sua hora havia chegado. Ele disse: para esta hora foi que eu vim. E nós vamos entender que Jesus o quê? Jesus predisse detalhadamente sua morte. Jesus muitas vezes falou, mas os discípulos não compreendiam o sentido. E essas palavras estavam que vedadas, era encoberto o sentido dessas palavras. Ou seja, os discípulos se entristeceram grandemente, porque Jesus falava, eles não entendiam. Mas o seu entendimento estava o quê? Estava reservado. E nós vamos ver, Jesus nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava de seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, ele não permitia que nada nem ninguém o distraísse dela. Hoje as pessoas estão se distraindo muito da missão de pregar o Evangelho, estão muito distraídos, queridos. Na verdade, toda a sua vida foi um prefácio de sua morte na cruz. Jesus sempre estava antevendo, mostrando o que aconteceria consigo. No último ano de seu ministério terrestre, Jesus falava de forma cada vez mais explícita a seus discípulos sobre sua morte iminente, porém eles pareciam incapazes de aceitar e relutantes quanto à realidade das declarações dele. Eles ficavam sempre relutando, ou seja, imbuídos de falsas noções do papel do Messias, ou seja, a última coisa que eles esperavam era que Jesus, especialmente como o Messias, morresse. Eles tinham uma falsa teologia, não é? Sobre a dor, sobre o sofrimento. Ou seja, hoje também tem falsas teologias. Como eu tenho visto falsas teologias, quando eu ouço essas falsas teologias, eu só falo com meu Salvador Jesus Cristo, Miguel, o grande príncipe. Eu digo: Senhor, tem misericórdia. Como essas pessoas estão indo como rebanho para um precipício, porque estão deixando a verdade presente de Deus. Nós temos uma verdade presente para ser pregada nesses últimos anos que nos restam, que é a tríplice mensagem angélica, ou seja, a mensagem dos 3 anjos, que é a verdade de Deus, que é uma mensagem centrada em Cristo, porque é um sermão também cristocêntrico. As pessoas pensam que quando nós pregamos as 3 mensagens angélicas, nós não estamos pregando um sermão cristocêntrico, mas aí é o grande engano de Satanás. As 3 mensagens angélicas é o sermão mais cristocêntrico, porque a centralidade ali dos nossos dias é Jesus Cristo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E se alguém adorar a besta e a sua imagem, toda a humanidade precisa ouvir essa mensagem agora, antes que as pragas comecem a cair. E se eu não estou pregando agora, como é que eu quero fazer parte dos que pregarão o alto clamor do terceiro anjo? Jamais. Lábios que não pregam essa verdade não poderão estar no grupo dos que vão pregar o alto clamor do terceiro anjo. E muitos virão de fora para realmente o quê? Engrossar essa fileira dos eleitos de Deus. Queridos, nós vamos ver aqui o que Ellen White comenta, mas eu vou logo juntar com a parte de terça-feira, que está consumado, ou seja, lá o termo tetelestai, né? Ou seja, no grego é esse termo, né? Ou seja, está consumado. Queridos, esse nome está consumado, essa frase está consumado, essa oração, essa sentença, queridos, isso aqui é o maior pronunciamento de Jesus acerca do seu sacrifício. Se você for estudar esse termo, está consumado, você passa anos e anos estudando e não esgota, devido à sua grandeza, à sua plenitude, à sua largura, à sua profundeza dessa frase, dessa oração, está consumado. Queridos, vejamos que coisa interessante, não é?
Ou seja, a agonia de Cristo, com essa mensagem crucial dessa declaração que Jesus fez. Aqui é a maior declaração de Jesus, está consumado. O que isso implica? Ou seja, a agonia de Cristo havia chegado ao fim. Quando ele bradou, está consumado, eles vencem Satanás, vencem o pecado, meus filhos, e portanto vocês também são vencedores. Na minha vitória, eu darei vitória para vocês. Amém. Houve júbilo do céu, hosanas ao Filho de Deus. Ele havia vencido Satanás e as forças do mal. Ali houve grande júbilo. E os anjos maus que estavam ao pé da cruz, inclusive Satanás, que esse plano era totalmente dele, esse plano de matar Jesus. Ele também ficou o quê? Ele soube que ele tinha pouco tempo a partir dali. Imagina quanto tempo ele tem hoje. Pouquíssimo tempo. Glória a Deus, está consumado. Jesus venceu. Jesus derramou o seu sangue, pagou o preço na cruz do Calvário. E nós vamos ver os momentos cruciais para Cristo, para a humanidade e para todo o universo haviam chegado. Ou seja, com profunda agonia ele lutou contra os poderes das trevas. Anjos maus tentavam vencê-lo, enquanto Jesus pendia da cruz. Os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos zombavam dele, dizendo: "Oh, coitado, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e nós vamos acreditar nele." Quem que estava aqui zombando de Jesus? Eu vou repetir para você ouvir. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Qual é o paralelo? Muitos que hoje estão na liderança também serão os nossos maiores inimigos dos servos de Deus. Vão se levantar, como vão odiar os filhos de Deus, vão odiar, um ódio sem o quê? Sem justificativa, um ódio gratuito, uma perseguição gratuita. E eles serão o quê? Bem da elite, né? Os líderes, os principais, não é isso? Vão perseguir o pequeno rebanho de Deus. Ellen White diz: nós temos mais a temer de dentro das igrejas do que fora das igrejas. Cristo poderia ter descido da cruz e salvar a si mesmo? Claro que ele poderia. Ele era capaz, mas não estava disposto a fazer isso. Seu amor incondicional pela humanidade fez isso. Olha aqui, os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele estava salvando por meio de sua morte. Jesus amou aquele povo, Jesus ama a todos igualmente, é um grande amor glorioso. Jesus estava derrotando o reino de Satanás. Satanás foi quem instigou os eventos que culminaram na cruz, ou seja, vamos entender isso aqui? Como realmente nós precisamos ver? De certo modo, uma certa forma de explicar, a morte de Jesus é tanto um ato de Satanás, ele causou essa morte, não é, de Jesus, que ele é causador dessa morte, como um ato pelo qual Jesus alcança a vitória sobre Satanás. Ou seja, entende? Ele faz um caminho para a vitória dele e o caminho da vitória leva a Cristo. A morte é a vitória de Cristo. Amém, aleluia. Vejamos como Ellen White aqui comenta esses dias aqui, não é, de segunda e terça-feira. Queridos, eu fico muito preocupada que as pessoas não querem estudar. Às vezes eu digo para os meus alunos na igreja, na lição da escola sabatina, nas classes: estudem a palavra de Deus em profundidade, não sejam meros papagaios. O que são os papagaios? São esses que estudam na superficialidade e acham que estão prontos e aptos para fazerem parte do corpo glorioso de Cristo final. Claro que não, queridos. É claro que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, mas ele não vai colocar palavras em nossas bocas ou pensamento em nossa mente daquilo que nós não lemos, daquilo que nós não estudamos.
Isso é um engano de Satanás. Não te preocupa, lê só um versículozinho por dia, não precisa estudar lição, basta só ler aqui e responder as respostas que vem aqui já no auxiliar. Será isso mesmo? Sem ler as Santas Escrituras, sem mergulhar nas Santas Escrituras, sem mergulhar no Espírito de Profecia? Cuidado com o engano de Satanás, não sejamos professores papagaios. E como eu fico indignada quando eu vejo professores papagaios por aí. Eu digo, meu Deus, esse povo vem só para reproduzir o que está aqui, não é? Nesse manual, esse guia de estudo. Aqui é um guia de estudo. Você pode dar os seus aprofundamentos e deve dar os seus aprofundamentos. Por isso, essa lição com comentários da profetisa Ellen White, para esses aprofundamentos, tanto aqui como outros que nós possamos fazer no estudo adicional. E aqui ela comenta, quando Jesus lhe disse ao seu discípulo que seria condenado à morte e que ele iria ressurgir dos mortos, ele buscava atraí-los a uma conversa a respeito da grande prova de fé pela qual eles iriam passar. Se os discípulos estivessem prontos para receber o que ele lhes desejava comunicar, teriam-se o quê? Teriam-se poupado da grande angústia, do desespero, da grande decepção que eles tiveram. Queridos, os discípulos tiveram uma grande decepção, um grande desapontamento ali com a morte de Jesus. Em 1844, nós tivemos um grupo de irmãos que tiveram, que realmente eles tiveram um grande desapontamento, e nós também teremos outro aqui no final. Nós também ficaremos decepcionados, desapontados, nós ficaremos tristes. E por quê? Porque nós veremos quem é que vai nos perseguir. Quando nós vemos os nossos irmãos nos perseguindo, os nossos irmãos que estavam sentados lado a lado conosco na igreja, sendo os nossos piores inimigos, isso vai nos desapontar. Nós vamos ter esse grande desapontamento. Mas se nós já estamos sendo preparados para isso, o quê? Esse desapontamento será o que? Amenizado pelo poder de Cristo. Não é isso? Porque nós já estamos esperando. Nós já estamos nos preparando para esse momento. Queridos, vejamos aqui, suas palavras teriam proporcionado consolo na hora da angústia, na hora que estivesse sem ele e cheio de decepção. Mas, embora lhes houvesse falado tão claramente acerca do que o aguardavam, a menção de sua breve ida a Jerusalém despertou novamente as esperanças deles. Eles estavam pensando que Jesus ia para restabelecer o reino. Olha que dúvida, olha que situação estranha. Jesus estava indo para morrer, para o que passar, ficar ali morto naquela tumba e ressuscitar o terceiro dia, para implantar o reino da glória, o reino dos céus. E os discípulos pensando o que? Em reino temporal e transitório. Acho que eu estou vendo também isso hoje, nesses dias, dessas políticas aqui. As pessoas depositando a sua esperança em governos perenes, em governos transitórios, em governos humanos, e Jesus querendo desviar os nossos olhos para as coisas do alto, para a glória eterna, e as pessoas o que? Se degladiando para a implantação de governos terrestres, igual os discípulos estavam aqui. Eles ficaram cheios de esperança. Eita, nós vamos para Jerusalém, Jesus vai implantar o seu reino. Queridos, que decepção quando eles viram seu mestre ali, que estava pendendo naquela cruz, levantado como a serpente foi levantada no deserto. Eles ficaram atônitos, decepcionados, tristes, queridos. Nós vejamos aqui o que ela diz: despertou novamente a esperança deles de que o reino estava para ser estabelecido. Isso tinha levado a questão sobre quem ocuparia os mais altos lugares e postos. O Salvador reuniu o discípulo em torno de si e disse: se alguém quer ser o primeiro, esse será o último servo e o servo de todos. Quem quer ser grande tem que vir para servir, tem que realmente servir. Havia nessas palavras uma solene
uma solenidade e força que os discípulos estavam longe de compreender. Aquilo que Cristo percebia, eles não conseguiam ver, não compreendiam a natureza do reino de Deus. E você hoje está compreendendo a natureza do reino de Deus? O que Deus tem a ver com esse mundo? Nada, a não ser cuidar de nós, da sua igreja, do seu povo, e muito em breve o quê? Nos tirar desse mundo. Nós não somos desse mundo. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é o reino de Deus, lá na glória do Pai. Para isso que estamos aqui. Para a nossa missão é pregar o Evangelho, conduzir pessoas para o céu, pregar o alto clamor do terceiro anjo e muito em breve receber a chuva serôdia para terminar esse alto clamor. Queridos, vejamos, com grande ternura, mas com solene clareza, Jesus procurou corrigir o mal. Jesus procurou mostrar para eles que o reino dele não é esse reino. Mostrou qual é o princípio que dirigia o reino do céu e em que consistia a verdadeira grandeza, segundo o padrão do alto, o padrão do céu. Os que agiam por orgulho e amor às glórias estavam pensando em si mesmos e nas recompensas que poderiam obter, em vez de se preocuparem em como devolver a Deus os benefícios recebidos. Se tu uma bênção, diz Deus, eu dou bênçãos para vocês serem uma bênção, como ele disse para Abraão lá em Gênesis 12. Deus quer que nós sejamos bênçãos. Paulo transportou o pensamento dos irmãos de Coríntios para os triunfos da manhã da ressurreição, quando todos os santos que dormem serão ressuscitados para viver para sempre com o Senhor. Eis que vos digo um mistério, ele diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Queridos, ela continua aqui na parte de terça-feira, os anjos tinham presenciado a agonia de seu amado comandante. Eu fico pensando como os anjos de Deus sofreram naquele momento, ao ver o seu amado comandante, o Salvador da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Miguel, o grande príncipe, sendo cuspido, apanhou, e ali na cruz, os anjos de Deus e os outros anjos maus, estavam rejubilando de alegria por ver o sofrimento de Cristo. Por isso é que Ellen White diz, far-nos-ia bem passar 1 hora por dia meditando nas cenas finais e gloriosas do Calvário, principalmente as cenas finais, ou seja, aqueles últimos dias da vida de Jesus. Queridos, nós precisamos realmente compreender. Satanás não exultou então como tinha feito antes. Grandes trevas estavam ali cobrindo a face da terra. Ele havia esperado destruir o plano da salvação. Este, porém, estava profundamente estabelecido. E agora, pela morte de Cristo, soube que ele próprio deveria finalmente morrer. E seu reino seria dado a Jesus. Amém. Reuniu-se em conselho com seus anjos maus. Em nada havia ele prevalecido contra o Filho de Deus. E agora deveriam aumentar seus esforços. E todo o poder de engano envolveu os seguidores de Cristo. Hoje o foco dele é o quê? Com a igreja de Cristo, os servos de Cristo, os filhos de Deus. Eu vejo tanto filho de Deus hoje com tanto engano, com tanto envolvido em tantas teias de Satanás, que eu fico com pena. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia do teu povo. Concluindo aqui, nós vamos estudar agora quarta e quinta. Ele morreu por nós e o significado da cruz. Nós vamos ver o que a morte de Cristo realizou por nós. Meu Deus, expiou todos os nossos pecados. A morte de Cristo, o seu sangue, é o sangue da expiação. Todos os nossos pecados são o quê? São apagados em Jesus, são perdoados em Jesus. Desde que nós o quê? Confessemos nossos pecados e o abandonemos. E tem que haver arrependimento. E aí Deus faz o quê? Ele expia todos os nossos pecados. Porque, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sacrifícios dos animais, aqueles que apontavam para Cristo, eles não tinham poder nenhum, mas apontavam, era uma simbologia ali que Deus usava para que a mente do povo se fixasse em Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo. Ou seja, qual é a esperança que nós temos nesses versos aqui de João? Nós vemos o quê?
Nós temos que, embora não mereçamos, nós temos a esperança da vida eterna. Por quê? Pois Jesus sofreu em nosso lugar. Ele pagou a condenação dos nossos pecados. Amém? Essa é a linda e gloriosa história da redenção, da cruz do Calvário. Mas Ellen White diz que a obra da cruz foi importante, importantíssima, mas a obra que Jesus realiza hoje, agora, no lugar santíssimo, do santuário celestial, desde 1844, expiando por nós, realizando o seu juízo, de Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 em diante, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa obra é mais importante do que a obra da cruz. Irmão White quem explica o porquê, porque ali todos estarão passando por esse julgamento. Cristo morreu, derramou seu sangue para realmente nos lavar dos pecados, expiou os nossos pecados, ou seja, Jesus, aquele que criou o cosmos, se ofereceu por todos nós, um sacrifício pelos pecados, para que não sofrêssemos a justa condenação. Essa é a grande promessa. Nunca devemos esquecer que Cristo se ofereceu voluntariamente. O altar no qual ele morreu, Cristo, consumido pelo fogo do amor, sem limites, que ardia em seu coração, apresentou o sacrifício vivo e santo de seu corpo, de seu sangue. Se não houvesse senão uma só alma, Cristo teria vindo morrer por uma única alma. E nós vamos ver na parte de quinta-feira o significado da cruz, ou seja, a palavra cruz, querido, vejamos, é loucura para os homens, para os que estão longe de Deus, para os que se perdem. A palavra cruz é loucura. Por quê? Pois ele sofreu em nosso lugar. Deus tornou loucura a sabedoria do mundo, dos homens deste mundo. Toda essa sapiência humana para Deus é loucura. O conhecimento de Deus é que a grande sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus e dar glória? É obedecer os seus santos mandamentos, é estudar a sua palavra, é conhecer a sua palavra, pois eles não buscam conhecer a Deus. Por que o conhecimento do mundo, a sapiência do mundo, o saber do mundo para Deus é loucura? Porque eles não querem saber de Deus, das santas escrituras de sua palavra, eles não querem saber. E Deus nos considera aqui como loucos. O que vocês querem com tanto conhecimento longe de Deus? É isso, queridos. A cruz é o centro da história da salvação. A eternidade nunca será capaz de sondar a profundidade do amor revelado na cruz do Calvário. Foi lá que o amor infinito de Cristo e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face. Enquanto Cristo se oferecia humildemente como resgate pela raça humana, Satanás, com egoísmo, mergulhava em sofrimento e agonia. Cristo não morreu apenas a morte natural que toda a humanidade tem que sofrer. Ele morreu a morte eterna. E só naquele momento foi que os anjos que ficaram no céu acabaram com a simpatia que eles nutriam por Satanás e seus anjos. Só quando eles viram o que Satanás fez com Jesus, foi que os anjos dos céus compreenderam realmente qual era o intento de Satanás, o objetivo de Satanás e a obra de Satanás. Para concluir, vejamos como Ellen White aqui comenta esses 2 dias aqui, como ela vai justamente falar aqui na parte de quarta-feira, quando ela diz: na cruz, Cristo não só levou os seres humanos ao arrependimento perante Deus pela transgressão da lei, pois a quem Deus perdoa primeiro faz o quê? Ele faz penitente, mas ele satisfaz a justiça, oferecendo-se a si mesmo como expiação. Seu sangue que jorrava e seu corpo dilacerado satisfazem as reivindicações da lei de Deus transgredida, e assim ele põe uma ponte através do abismo que nós estamos pisando, né, queridos? Ou seja, que o pecado produziu. Sofreu na cruz para que, mediante seu corpo ferido e quebrantado, pudesse cobrir o indefeso pecador. A vitória alcançada por sua morte no Calvário derrubou para sempre, amém, o poder acusador de Satanás diante do universo e silenciou suas afirmações de que a abnegação era impossível.
a Deus e, portanto, não é essencial à família humana. Todos quantos queiram podem ser vencedores. Amém. Essa é a frase mais linda, mais bonita, mais dita no céu. Todos quantos querem podem ser o quê? Podem ser vencedores. Pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela cruz do Calvário. Esforcemo-nos fervorosamente para alcançar a norma colocada diante de nós. Tem que haver esforço, abnegação, renúncia, realmente com Cristo Jesus. Cristo conhece nossas fraquezas e a Ele devemos ir diariamente em busca de auxílio. Não nos é necessário obter força com um mês de antecedência. Devemos vencer cada dia, dia a dia devemos vencer em Cristo. Foi para nos redimir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Ele se tornou um homem de dores para que pudéssemos participar das alegrias eternas. Oh Jesus, amém, glória ao teu nome. E na parte de quinta-feira ela diz, ao sofrer, não é, a pena do pecado, descendo à sepultura, Cristo iluminou a sepultura para todos quantos morrem na fé. Amém. Deus, em forma humana, trouxe à luz vida e salvação pelo Evangelho. Morrendo, assegurou Cristo a vida eterna a todos os que nele creem. Amém. Cristo já nos deu a vida eterna. Nós podemos estar vivendo a eternidade. Possuidor e doador da vida eterna, Cristo era o único ser que podia vencer a morte. Ele é nosso Redentor. Em sua primeira manifestação de descontentamento, Satanás foi muito dissimulado. Tudo o que ele declarava era que desejava promover uma ordem melhor de coisas, fazer grandes melhoramentos. Ele afastou de Deus o santo casal, afastou-os da submissão aos seus mandamentos, no mesmo ponto em que milhares são tentados hoje, né? E milhares desanimam, porque suas vãs imaginações estão o quê? Na obra do inimigo. O conhecimento verdadeiro é divino. Satanás insinuou na mente de nossos primeiros pais um desejo de possuir um conhecimento superior, um conhecimento especulativo, mediante o qual, disse ele, vocês vão melhorar em muito a sua condição, lei do engano, mas para conseguir isso, teriam de seguir um procedimento contrário à vontade de Deus. É sempre assim, queridos, toda vez que entra uma nova teologia, uma nova roupagem nos estudos bíblicos, uma nova visão, uma nova cosmovisão das Santas Escrituras, nós vemos Satanás e seus enganos e seus engodos e está conduzindo milhões e milhões e bilhões e bilhões à perdição. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, ou seja, é a fé que nos liga ao céu e nos traz o quê? Nos traz força, nos traz ânimo para fazermos a vontade de Deus. Queridos, essa é a força do Evangelho. Nós precisamos realmente reconhecer o poder de Deus, o poder da cruz, o sangue, o grandiosíssimo preço pago na cruz do Calvário para cada um de nós. Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? Eu vejo muitos indiferentes. Todo o céu trabalhando, alguns irmãos que são piedosos na fé, trabalhando para mudar a mentalidade das pessoas, ou seja, para ajudar o Espírito Santo a convencer do pecado, da justiça e do juízo, e as pessoas o que estão indiferentes ao momento que estão vivendo. Seremos descuidados como se fosse coisa de pouca importância estarmos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns têm agido assim, têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. E como eu tenho visto o Espírito de Deus sendo ofendido nas igrejas. Fico olhando
e fico falando com Jesus: Senhor Jesus, tem misericórdia. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor Jesus. Eles acham que estão indo para o céu, mas estão indo para o inferno, estão engrossando as fileiras de Satanás. E ele vai continuar aqui dizendo, irmão White, o Espírito de Deus não será, ele se retirará, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo, depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os seres humanos. Caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será a parte deles e o elevado preço a ser pago é a morte eterna para eles, né? Ou seja, vejamos aqui, será uma terrível morte, pois terão de sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de adquirir para eles a redenção que eles recusaram, e compreenderão então o que perderam, ou seja, a vida eterna. Muitos estão jogando a vida eterna na lata do lixo. Eu vejo assim, deliberadamente, gratuitamente, jogando a vida eterna na lata do lixo. Que Deus realmente possa nos conceder uma consciência limpa, um estudo das Santas Escrituras para valorizarmos o grande e imenso sacrifício de Jesus Cristo, o preço pago infinitamente pelo céu, pela nossa salvação, pela nossa redenção. Que o Senhor possa nos ajudar. Que lição maravilhosa! Jesus morreu por nós, Jesus está fazendo hoje intercessão por nós, trabalhando por nós no lugar santíssimo do santuário celestial. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.